Hoje nós vamos acabar de montar uma segunda parte do cluster. Então, a primeira parte, que foi a aula passada, nós fizemos a instalação do Linux. A gente usou um Ubuntu, foi uma escolha feita pelos alunos. A gente pegou um Ubuntu 20, então a gente instalou o Ubuntu Server e um Ubuntu Desktop. O Desktop a gente instalou que tem interface gráfica. Qual é a diferença entre o server, básica, né? Entre o server e o desktop? O desktop tem interface gráfica previamente instalado e o server não. Normalmente o server tem menos coisas de bonitinha, interface, essas coisas assim, e é voltado mais à parte de gerenciamento. As ferramentas estão lá dentro, mas tem um tamanho muito menor, usa muito menos recurso, etc. A versão desktop, ela é maior, ela carrega um monte de tranqueirada a mais e carrega esse monte de tranqueira quando você abre a interface gráfica. Então, o que foi feito? No Master foi colocado essa interface gráfica, para você ter uma interface bonita, e nos nós que ninguém acessa mesmo, vai ficar a versão server, que não vai ser aquela com interface gráfica, só modo texto. Beleza? Para economizar a CPU. Então, isso foi feito na semana passada. Então, foi criada as máquinas virtuais. Ó. Opa, não estou compartilhando aqui. Pera, esqueci. Deixa eu jogar aqui para cá. Um instante só configurar aqui na tela, para caber tudo numa tela só. Então, na semana passada, foi feita essa configuração, tudo bem? Então, o que tinha aqui dentro? Nós tínhamos um cluster, né? Uma máquina virtual, o nó, tudo bem? Nós criamos um nó ali mais simples, tudo bem? E a senha tinha ficado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ô, carambola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que não está indo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. A máquina está capenga aqui. Então, nós criamos essas duas máquinas virtuais aí. Isso aqui a gente parou na última aula. Beleza? Então, agora nós vamos fazer a configuração inicial de cada uma delas. Antes de começar qualquer coisa, vou desligar as duas máquinas. Então, vou vir aqui, ó, mandar a máquina desligar. E essa outra máquina também desligar. Desligamento por APCI. Eu vou fazer algumas configurações nela. E não pode fazer, você não faz isso com a máquina ligada. Vou colocar uma placa de rede, mesma coisa de um computador real. Você não consegue colocar uma placa de rede com a máquina ligada, tudo bem? Ô, professor, eu faltei a última aula. Você pode me explicar bem por cima o que está fazendo aí? Então. Nós estamos montando um cluster de processamento. Certo. É um pouco diferente daquele que você apresentou. Você usou uma ferramenta web para poder controlar o sistema. Aqui ele vai montar um cluster da maneira mais bruta possível. Sem ferramenta nenhuma. Entendi, beleza. Entendeu? Não vai ter aquela interface gráfica, aquele monte de coisinha que demora 5 minutos para saber se o negócio caiu ou não. Sabe disso? Então aqui é modo bruto mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos instalar uma ferramenta de SSH. O que é o SSH? É um acesso remoto. Então você vai acessar remotamente essa máquina.
e vai executar código dentro dela. Tudo bem? Como se fosse um servidor. Você vai pôr nos nós, o que você vai instalar? Você vai transformar cada nó num servidor. Um servidor de acesso remoto. E você vai dar comandos remotamente nele. Então é a mesma coisa eu pegar a máquina de vocês, instalar um programinha nela, libero uma porta, e daqui eu fico dando comandos na sua máquina. Entendeu? E comando seria esse? Colocar a máquina, o programa para rodar. Tudo isso daí eu vou fazer por aqui. Então eu vou ter um nó controlando tudo isso, que vai ser o master. Se a sua máquina cair, ele passa o que você fez para outra, e assim vai. Beleza, valeu. Entendeu? Só que da maneira mais bruta possível. Nada de interface gráfica, programinha de terceiros, etc. Beleza. Beleza? Beleza, Então vamos voltar aqui. E por que eu escolhi o cluster e não outra coisa qualquer? Porque, teoricamente, é a maior, como é que eu vou falar? Personificação de um sistema distribuído é você montar um cluster. Um cluster de processamento. Talvez ele seja a maior personificação do que é um sistema distribuído. Tudo bem? Todo mundo sabe, isso aí está distribuído, tem vários computadores, você montar um supercomputador. Então essa é a ideia. Joia? Então a primeira coisa que a gente fez, então eu desliguei as duas máquinas aqui e eu vou criar uma placa de rede adicional para cada uma das estações. Por que isso? Por que ficar com duas placas de rede? Por uma coisa muito simples. Eu quero montar um cluster, eu quero que os comandos de cluster fiquem escondidos do mundo, e a primeira placa de rede, eu preciso ter ela porque eu vou baixar algumas coisas da internet. Então eu vou ficar com duas interfaces de rede em cada máquina. Uma ligada direto à internet e outra ligada a uma rede local. Entenderam? Mas, professor, não podia ter... Eu podia fazer assim, ó. Consegue enxergar aqui, né? Duas configurações diferentes que eu poderia ter. Deixa eu só desenhar aqui. Duas configurações diferentes que ele podia ter. Eu podia ter uma rede com várias máquinas e uma das máquinas só ter duas placas de rede. Uma ligada na minha rede local e outra ligada à internet. Tudo bem? Essa seria a primeira configuração. Essa seria a mais econômica. Tudo bem? Por quê? Porque eu só colocaria uma. Só que eu teria que configurar tudo isso daqui para compartilhar a rede dentro dessa rede aqui interna. Aí, como ia encher o saco e não era o motivo da minha aula fazer isso, eu decidi fazer um modo mais simples. Faço uma rede interna e cada máquina aqui vai ter duas placas de rede. Uma ligada nessa rede interna e a outra ligada com a internet. Então, a outra placa de rede está ligada à internet. Entenderam a brincadeira? Sim, senhor. Então foi o que eu achei mais simples aí para poder fazer. Então, como é que eu vou configurar isso? Primeira coisa, eu tenho que criar essa rede interna. Como é que eu configuro? Nossa, meu monitor aqui, minha câmera tá doidona, tá vendo? Tá piscando que nem uma louca. Eu vou parar de compartilhar essa tela, essa câmera, porque daqui a pouquinho vai queimar essa porcaria. Beleza? Acho que você não precisa ficar me vendo, precisa? Não. Se precisar, a hora que eu precisar mostrar alguma coisa, eu ligo a câmera, beleza? É porque você não precisa reparar aí que tava piscando igual uma doida. Fica tranquilo. Ela tava ligando e desligando, liga e desliga. Então,
ainda causa ainda falta de processamento na minha máquina. Ainda. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em arquivo, no Oracle, e vou em preferências. Acharam? Lembrando que eu estou com as duas máquinas desligadas. Preferências aí? Então, eu vou vir aqui em preferências. Aí eu vou procurar em rede. E vou criar uma rede aqui. Provavelmente você não vai estar com nenhum nome aparecendo aqui, ó. Vocês vão criar aqui, ó. Tem um botãozinho aqui de criar aqui no cantinho. Vou clicar nele e vou adicionar. Tá vendo que ele cria essa NAT Network? Então, eu vou apagar aqui, ó. Então, ela criou o NAT Network. Aí você seleciona ela e clica aqui no editar. Tem uma bolinha aí. Eu clico em cima dele e mudo esse nome aqui, ó, para uma rede que eu coloquei aqui, rede cluster. Beleza? Se quiser, eu poderia até colocar isso daqui, ó. 192.168.1.0. A gente ter feito isso. Então, eu estou criando uma rede local. É como se eu estivesse montando uma rede interna. E a minha rede interna vai se chamar rede cluster. E todos os IPs dela vão começar com 192.168.1 alguma coisa. É isso que eu estou falando. Chegaram nesse ponto? Estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Eu não posso concordar que eu cheguei nesse ponto porque eu nem comecei. Mas você viu onde eu fui, pelo menos. Oi? Você viu onde eu fui. Ah, sim, sim. Isso sim. Então, beleza. E os demais aí? Tem alguém que está seguindo? Pra me saber se eu tenho que ir devagar ou rápido? Alô? No caso, eu perdi até a última aula, então eu estou só acompanhando, Renato. Beleza. Tem alguém que está fazendo junto comigo? Porque aí eu tenho que saber a velocidade que eu vou fazer aqui a aula. Se todo mundo estiver acompanhando, eu vou numa velocidade que você vai ver depois a gravação, é tranquilo. Agora, se a pessoa estiver acompanhando, eu tenho que fazer mais lento. Alguém está acompanhando? Acho que essa é a pergunta, para saber a velocidade. Então, beleza. Eu posso, então, ir mais rápido um pouquinho. Pode sim. Então beleza. É que é para saber o que eu faço na aula, né? Porque às vezes você está indo muito rápido, muito devagar. Numa aula real, eu teria que ir bem devagar. Não, nesse PC aqui, o meu mesmo, eu nem tenho o VirtualBox instalado. Então beleza. Então eu vou sair um pouquinho mais rápido, senão a gente não rende, beleza? Então habilitei aqui a rede cluster. Vou dar OK aqui, ó. OK. Tá vendo a rede cluster apareceu aqui? Vou dar OK novamente. Pronto, eu criei uma rede aqui dentro. Agora eu vou em cada uma das máquinas que você tinha, entra aqui em configurações, vai na parte de rede, deixa a placa 1 do jeito que estava, vai no adaptador 2, habilita, escolha aqui, ó, rede NAT. Vou fazer o NAT, né, com a rede interna e escolha a rede cluster lá dentro. Joia? Aí eu vou fazer isso para todas as outras máquinas. Tudo bem? Eu não vou fazer para o nó 2, porque eu vou configurar tudo no nó 1 e depois eu clono para o nó 2. Beleza? Para não perder tempo. Então eu vou pegar o nó 1 aqui, ó.
E vou fazer a mesma coisa com o nó 1. Eu vou vir em redes, vir em adaptador, habilitar o adaptador 2, rede NAT e rede cluster. Joia? Ah, mas e o nó 2? Não se preocupa, depois a gente cria quantos nó quiser. Eu faço o primeiro, aí depois eu copio quando ele estiver inteirinho pronto. Fica mais fácil, só muda alguns comandinhos. É muito mais fácil do que fazer tudo de novo. Entenderam? Então vamos nós. Então criei o primeiro nó, tudo bem? Desculpa, tem o cluster e instalei o sistema operacional no primeiro nó. Beleza? Agora eu vou ligar as máquinas. Então eu seleciono o cluster 1, ligo. E vou aproveitar e fazer a mesma coisa para o nó 1 também, vou ligar. Agora os dois têm duas placas de rede. Bem, eu vou até minimizar essa tela aqui, ó, porque não me interessa ela mais agora. Agora só tem as duas máquinas, ó. Nó 1 e cluster. Esse é o cluster. E esse é o nó 1. Fazer meio a meio de tela. Demora um pouquinho, pessoal, porque imaginou, você está dando um boot em duas máquinas ao mesmo tempo. O que vira, né? Daqui 2 horas ele liga. Basta não ter pressa. Pronto, o nó 1 logou. O login vai ser Renato. Não logou nada. Tá logando ainda. Vai demorar. Vamos partir para o outro aqui do lado. Vou clicar em cima. Renato, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Enter. Entrei na primeira máquina. A outra ele está bootando ainda. Está carregando algumas tranqueiras ali. Não, deixa o nome velho. Aí nesse daqui também a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Bati aqui sem querer, pronto. Login aqui, no nó 1. O login vai ser Renato. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Enter. Pronto. As duas máquinas agora estão ativas, ó. As duas máquinas estão funcionando. Vocês estão conseguindo enxergar bem elas aí? Sim, senhor. Tá, beleza. Agora nós vamos começar a configurar a rede de cada uma delas. Tudo bem? Primeira coisa, eu tenho que configurar aquela placa de rede que a gente acabou de colocar. Aquela placa de rede, geralmente no Linux não, essa em Arca aqui é... Putz, esqueci o nome desse negócio agora, fugiu. O VirtualBox. No VirtualBox, as plaquinhas de rede, elas são emuladas através de uma placa da Intel. Tudo bem? Então, por padrão, ele emula uma plaquinha Intel lá dentro
E normalmente o código dela começa sempre assim, ó, emp0s alguma coisa. Então esse é o nome interno dela, tudo bem? Ah, mas eu não sei disso. Se eu pegasse qualquer um desses daqui, ó, e desse ipconfig em qualquer uma das máquinas, vou pegar aqui, ó, ipconfig, ou ifconfig, né? Opa, tô no Linux, ifconfig, ipconfig é no Windows. Aí você vai ver aqui, ó, uma interface, emp, tá vendo aqui, ó, emp0s3, s8, tá vendo essas daqui, ó? Tá vendo esse emp aqui, ó? emp0, emp0s3, emp0s8 e assim por diante. O que é esse emp aqui? É aquela placa de rede que a gente acabou de colocar lá dentro. Beleza? A primeira rede é a rede interna, que para conectar, tá conectada à internet. Eu vou configurar essa segunda placa de rede aqui, ó. Joia? Então vamos começar ali pelo servidor. Como é que eu configuro ela? Então eu entro aqui, vou procurar o terminal. Então, ó, cliquei aqui nesse botãozinho, então interface gráfica. Vou procurar o terminal e vou rodar o terminal. Por que você vai rodar o terminal? Porque todos os comandos que eu vou dar aqui é em modo texto. Serve para qualquer Linux. Por isso que eu falei para vocês que vocês poderiam escolher qual é a versão de Linux que vocês queriam usar. Lembra no comecinho da aula passada, quem assistiu? Alô? Os caras deixaram gravando e foram embora. Vocês me abandonaram aqui? Não, eu tô aqui. Eu só não posso Beleza. responder porque eu faltei ano passado. Bom. Mas alguém tá aí que tava na aula passada? Sem toque sim, professor. Beleza. Então, a aula passada, lembra que eu falei para vocês que poderiam escolher a versão de Linux que vocês quisessem? Dei só algumas sugestões e vocês que escolheram Ubuntu 20? Era para ser outro, né? Mas o pessoal escolheu esse. Eu fui pela maioria. Lembra? A gente fez uma votação em aula. Mas independente de qual vai ser o Linux, não vai fazer diferença nenhuma. Todos os comandos aqui eu vou dar o comando pelo modo texto. Então não vai fazer diferença. Por isso que a interface aqui, ó, eu vou usar o terminal. Beleza? Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar essa placa de rede. Como é que eu faço isso? Sudo. O que é o sudo? Eu vou passar esse comando para superusuário. Eu preciso ter a senha de superusuário para poder fazer alguma coisa. Então eu coloco sudo. Qual o comando que eu vou rodar? Nano. Nano é o editor de texto. Tudo bem? Para vocês fazerem editar os arquivos de configuração. E qual é o arquivo? Dentro do diretório etc, o que é esse diretório etc? O diretório etc tem todos os arquivos de configuração do Linux. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, diretório etc. Ó. Então, esse diretório aqui, esse diretório aqui, ó, tem todas as configurações do Linux que estão lá dentro. Então, eu vou entrar dentro desse diretório etc. Lá dentro, ele tem uma pasta chamada Network, que são as configurações de rede. Botou um barra aqui. Nota que meu teclado está meio nojento, ele funciona quando ele quer. Então, o que eu estou fazendo? Sudo é um comando de superusuário, então tem que ser administrador para alterar esses arquivos. Aí eu estou chamando, olha, eu vou rodar como superusuário o editor de texto. Beleza. Para fazer o quê? Eu vou abrir dentro do diretório etc, que são os arquivos de configuração, dentro da rede, eu vou alterar o arquivo interfaces. O que é esse arquivo interfaces? É o arquivo que tem a configuração da sua rede. Tudo bem? Aí ele vai me perguntar a senha do administrador, que basicamente é a mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Enter. Pronto. Provavelmente de vocês vai estar vazio aqui, ó. E aqui eu vou criar essa interface aqui, ó. Estou criando uma interface, vai ligar automaticamente. Essa interface, ela
tem esse nome aqui, ó, EMP 0S8, que é o nome que a gente viu que ele cria, beleza? Ela vai ser estática, quer dizer o quê? Que o tipo de rede dela não vai ficar mudando o endereço IP. Ela vai ter um endereço IP fixo, e esse endereço IP vai ser 192.168.110. Beleza? A submáscara de rede vai ser 255.255.255.0, porque ela é uma rede tipo C, classe C. Vocês viram isso em redes, não viram? Classe A, classe B, classe C, em redes? Sim. Então, beleza. A rede em si é ela sem o IP da rede local, então 192.168.1, e esse 0 representa toda a rede, então essa é a rede, e o endereço de broadcast é o 255. Beleza? O que foi feito aqui? Alguma dúvida? Deu. Agora o que eu vou fazer? Vou salvar isso. Como é que eu salvo isso aqui depois que eu digitar? Ctrl+O. Aí ele vai perguntar, quer salvar nesse arquivo? Enter. E Ctrl+X para sair. Então, eu já fiz o interfaces aqui do servidor. A mesma coisa, eu vou ter que fazer os interfaces para as estações também. Tudo bem? Então, nas estações aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, vou fazer na primeira aqui, ó. Vou fazer o mesmo comando. Sudo. Carambola. Não é nesse. É nesse aqui do lado. Sudo. Nano. A mesma coisa. /etc. /network. /interfaces. Beleza? Mesma coisa, vai perguntar a senha. Vou digitar a senha aqui também. Enter. E ele já criou o arquivo aqui, ó. Então eu vou criar o mesmo arquivo aqui. Para vocês verem. Deixar ele mais bonitinho aqui. Normalmente ele não cria esse arquivo automaticamente. Eu estou criando aqui para deixar... Eu já deixei previamente digitado para ficar mais rápido. Porque senão a gente ia ficar digitando aqui o resto da manhã. Beleza? Eu fiz aqui. Então, também estou criando a mesma coisa. A segunda placa de rede, que é aquele EMPT 0S8, é a segunda placa de rede. Estou falando que a interface é fixa, então quer dizer que o IP não vai mudar. Estou colocando o IP, se no servidor era 192.168.1.110, na máquina, no nó1, eu estou colocando 120. Bem, é isso que mudou de uma para outra. Então, enquanto no servidor... Deixa eu rodar aqui no servidor. A mesma coisa. No servidor, ó, no cluster, ele era 110. Na estação, eu estou fazendo ele ser 120. Ficou claro? Sim, senhor. Mesma coisa. Na estação, vou clicar lá no... para gravar, né? Ctrl+O. Gravar. E Ctrl+X. Então, saí dos dois. Aqui, Ctrl+X, porque eu não fiz nenhuma diferença. Vou dar clear aqui. E clear aqui também. Beleza? Até o que eu fiz até aqui. Aí, eu preciso de algumas ferramentas de rede que não vem instalada por padrão. Então, eu vou criar, ou aliás, vou instalar algumas ferramentas aqui dentro. Como é que eu faço para instalar? Sudo, espaço, apt-get, espaço, install e o nome da ferramenta.
NetTools. Então, eu vou fazer isso para as duas estações, ó. Sudo apt-get install NetTools. Beleza? Aqui, na verdade, eu já instalei porque eu não sabia, minha internet ontem, desde ontem que ela tá falhando. Então eu fiz essa instalação de algumas ferramentas já, porque eu fiquei com medo dela ficar muito lenta. Então, a hora que eu apertar aqui, ó, ele já vai dar done, porque não tinha nada para fazer. Mas de você geralmente vai fazer uma instalação aí dentro. Beleza? E eu faria isso nas duas máquinas. Beleza? Fiz nas duas máquinas esse mesmo comando. Então, já instalei o NetTools. Além disso, eu provavelmente vou precisar usar o IFUp, que é o para reinicializar as placas de rede. Mas, geralmente, também não está instalado. Então, vamos instalar ele também. Acho que eu vou instalar nesse daqui, que é mais bonito. Sudo. Esse comando eu vou fazer em todas, tudo bem? Sudo apt. O apt-get é um programinha para instalar coisas. Tudo bem? E sudo porque para poder instalar você tem que estar como superusuário, tem que ser root. Então tem que ser administrador. Então colocando sudo, o apt-get que é um instalador, eu quero fazer o quê? Uma instalação, install, e a ferramenta if up down. É interface de rede. Up e down quer dizer o quê? Up para ligar e down para desligar. Então, é um programinha que liga e desliga a interface de rede. Apertar Enter, ele vai fazer a instalação. Beleza, tá tudo instalado. Agora que eu instalei essas ferramentas, é só startar a rede. Como é que eu faço para startar a rede? Eu vou fazer assim, ó. Sudo, superusuário, if. Eu vou fazer um up, que é para startar a rede, e vou dar o nome da rede que eu quero. emp 0s8. Não foi essa que eu criei lá no meu arquivo ini, lá em cima? Lembra que eu criei lá no Interfaces? É o nome que eu criei lá no Interfaces. Lembraram? Alô? Claro. Então beleza. Eu tô aqui. Beleza. Então apertei Enter. Aí ele fala que já está configurado. Acabou de configurar. E se eu quiser testar, ver se configurou realmente, eu aperto ifconfig. ifconfig, aí eu verifico que essa máquina aqui, ela está com IP o quê? 192.168.1.100. Beleza. A mesma coisa eu faria nessa outra máquina, os mesmos comandos. Tudo bem? O install NetTools, o install o if up down, faço aquele if up down, o emp 0s8, igual fiz do outro. E eu vou verificar se ele também está funcionando. Então, vou lá, ifconfig, ifconfig. E na segunda máquina, ele não deixa aqui eu marcar, mas aqui dá para ver, ó. Opa. Tá vendo ali o 120? O IP aqui está 120, na primeira está 110. Então, beleza. Quero testar para ver se está dando certo. Eu vou dar ping naquela máquina por enquanto. Ping 192.168.1.120, que é a máquina do lado. Estou na 110, eu vou executar no 120. Vamos ver.
Bateu, tá dando certo, ó, tá retornando certinho. Ctrl C. Então, minha máquina está funcionando, configurada a rede. Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Aí, o que eu vou fazer? Acabei de configurar. Agora, eu vou clonar essas máquinas aqui, ó. Essa máquina 2 está pronta. Já está configurada a rede. Eu vou fazer um clone dela para não ter que instalar tudo de novo, o nó 2. Então, o nó 1 eu já fiz, configurei a rede, está funcionando a rede, e agora eu vou clonar esse nó, beleza? Então, eu vou fechar essa máquina aqui, desligar por APCI. Essa máquina aqui eu vou minimizar ela só. Pronto. O nó 1 já foi, tá? Tá aqui, ó. Eu vou clonar ele. Como é que eu faço para clonar? Vou em cima dele. Tudo bem? Como eu já fiz o nó 2, eu não vou sobrepor. Eu vou fazer o nó 3. Mas seria a mesma coisa. Clico em cima. Aí eu venho aqui, ó, em clonar. Cliquei com o botão direito, clonar. Aí eu vou dar um nome para ele. Esse aqui vai ser o nó 3. Dentro das máquinas virtuais, eu seleciono aqui, ó, para gerar novos IP para todas as placas de rede. Então, cada placa de rede vai ter o seu MAC diferente. Vou dar próximo e fazer um clone completo. E vou dar clonar. Beleza? Quando você fizer isso daí, ele vai aparecer uma tela que vai demorar uns 5 minutos e depois vai liberar a máquina clonada lá para mim. Olha. Só que quando eu clonei a máquina, na verdade, ela tem todas as configurações da máquina 1. E eu preciso mudar, inclusive o nome. Se você for olhar o nome dessa máquina aqui que eu acabei de clonar, ela vai estar como o nome dela como sendo nó 1. E eu não quero que ela seja nó 1. Eu quero que ela seja nó 2. Então vamos configurar essa máquina aqui antes. Como é que eu faço para configurar ela? Deixo o nó 1 desligado, vou no nó 2 e inicio. Esse processo eu faria para quantos nós eu quisesse. Então vamos lá. Nó 2 ligando. Vou ficar só com ele na tela. Aqui já está nó 2, tudo bem? Mas não necessariamente estava o nó 2. Aqui faz de conta que está nó 1. É que essa máquina aqui eu já configurei ela. Se vocês olharem aqui, já está escrito nó 2, ó. Faz de conta que não está. Tudo bem? Porque eu já configurei antes ela. Como é que eu faria isso? Eu teria que instalar um pacote para mexer no nome dela, que é o sudo, a superusuário, apt-get, a install, e eu vou colocar a ferramenta que chama systemdaemon, systemd. Então eu vou instalar essa ferramenta systemd, password, vou colocar aqui o password do administrador. Vai instalar essa ferramenta systemd. Aí eu vou ver o nome da máquina. Hostname CTL, que é o control. Hostname control. Então é hostname CTL. Aí eu vou olhar. E nesse caso da minha máquina já está nó 2.
Mas imaginemos que ela fez uma cópia, está como nó1. E eu quero mudar esse nome. Como é que eu faço para mudar? Sudo. Vou mandar trocar de nome. Host name. Control. CTL. 7. Tracinho. Então, 7, o que quer dizer? Mude o host name, mude o nome da máquina, host name, para nó2. Tudo bem? Só para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui nó3 para ver se ele vai mudar de nome. Ó. Apertei e vou dar o mesmo comando para verificar qual é o nome dela. Tá vendo que agora ela se chama nó3? Ó, ele trocou aqui para nó3. Então eu posso colocar o nome que eu quiser. No caso, eu vou colocar o nome de 2. Opa. Fiz. Vou dar clear aqui para vocês verem. Vamos ver como é que ficou o nome dela agora. Agora o nome dela tá 2, ó. Beleza? A máquina 2, eu tenho que configurar o IP dela também. O IP dela também está desconfigurado. Como é que eu faço para mudar o IP? Sudo. Vou lá no nano e vou alterar aquele arquivo de configuração. /etc /network. Tudo bem? /interfaces. Interfaces. Ok. Opa, digitei alguma coisa errada. Não bati um negócio aqui. Ctrl X. Nano /etc, não ECT. etc /network /interfaces. Beleza? Aí ali dentro eu vou configurar essa segunda máquina. Então, como que ficou? A máquina principal, ela é a 110. O nó1 é 120. Esse que é o nó2 vai ser quanto, pessoal? 130. Beleza? Vou dar o 130. Ctrl O. Ctrl X. Vou fazer o up dela, né? Vou configurar a máquina para subir. Sudo if up nessa interface de rede, que é a EMP 0S8. Ela já está configurada, eu posso ver se ela está mesmo. ifconfig. Vamos ver. Ah, ela já está como 130. Então ela já está rodando. Beleza? Então a minha interface já está rodando. Então eu tenho todas as máquinas aqui ligadas uma com a outra. Então agora eu tenho aqui, ó, a máquina, o nó3, está aqui rodando o nó3. Agora eu vou rodar o nó1. Vou deixar todas elas rodando. Por que agora eu posso ligar o nó1? Porque eu já clonei e já mudei de nome, não vai dar mais erro. Se eu ligasse antes, o IP era o mesmo e o nome da máquina era o mesmo. Ela ia falar que a máquina já existia e ia dar um maior pepino. Então agora eu posso ligar a máquina porque eu já clonei, então eu não preciso mais dela. Então vamos lá, eu vou logar nela. Login.
Renato. E a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pronto. Agora, tá vendo? Ó, tem o nó 1 e o nó 2. Tem duas máquinas aqui ligadas. E eu tenho a máquina principal, que ela ficou ligada o tempo todo aí. Então, aqui eu tenho o cluster, né, que é o principal, o nó principal. Aí eu tenho os nós 1 e nós 2. Todo mundo está rodando. Tá vendo as três máquinas rodando? Até aqui alguma dúvida? Não. Então, vou logar nessa máquina também, que ela deu tempo que ela já tinha saído. Vamos ver. Agora, por enquanto, para poder acessar essas máquinas, eu tenho que dar ping sempre com o número delas. Então, por exemplo, vamos ver se o 30 está funcionando. 130. Pronto, ó. A máquina 30 está funcionando na rede. Só que eu não quero as máquinas, eu tenho que lembrar qual é o nome dela, qual é o número dela. Eu quero dar nomes para ela. Então, eu vou configurar esse arquivo de host. Tudo bem? Como que eu faço isso? Eu vou na máquina principal, que é essa daqui, e vou fazer o seguinte: sudo nano, que é o editor de texto, e vou alterar o arquivo /etc, que é o arquivo de configuração. Dentro do arquivo de configuração, o arquivo host. O arquivo hosts, ele tem um nome de cada computador ali dentro da minha rede. Então, eu vou colocar lá dentro. Ele estava essa parte feita, e eu vou criar esse daqui, ó. O que eu estou criando? Falando que se eu falar cluster, eu estou falando para a minha própria máquina. Se eu falar nó 1, eu estou falando que eu estou mexendo com 120. Se eu falar que é o nó 2, eu estou mexendo com 130. Beleza? Beleza. Então, a hora que eu configurei a rede aqui, Ctrl O para salvar, Ctrl X, e vamos ver se está funcionando. Eu vou dar ping agora, em vez de colocar o IP, eu vou colocar a máquina. Nó 2. Eu vou dar ping no nó 2. E vamos ver se ele vai encontrar. Pronto, ele encontrou, tá vendo? Ó? Eu pus nó 2, ó, e ele já achou que é o 130. Pronto, minha rede está configurada. Joia? E eu faria isso em todas elas. Então, para as máquinas conseguir detectar as outras. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui dentro, ó. Então, da mesma forma que eu vim nesse arquivo de hosts aqui, ó, e alterei aqui, eu vou ter que vir nessas máquinas e fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Sudo nano /etc /hosts senha. Vamos lá, senha de novo. Enter. E vou adicionar aqui esses nós. Tá vendo que aqui eu tenho nó 1, ó. Agora eu vou adicionar aqui os outros que não estão aqui. 192, 168.1.110. Ele é meu cluster. E o outro nó, se eu estou no 1, eu vou fazer do 2. 192, 168.1.130. 130 é o nó 2. Nó 2. Beleza? Fiz isso. Aí o nó 1. O nó 1 já está aqui em cima. Ctrl O. Vou salvar.
Ctrl X e sair. Agora eu vou na outra máquina aqui do lado, vou fazer a mesma coisa. Sudo nano. Aí qual é o arquivo? /etc/hosts. Aí aqui também eu vou alterar ele. 192.168.1.110 é o cluster, que é a máquina principal. E a do lado dela, 192.168.1.120 é o nó 1. Beleza que eu fiz? Sim, senhor. Ctrl O, salvei, Ctrl X. Então, temos a nossa rede configurada. Então, o que nós configuramos, então? Nós configuramos toda a infraestrutura de rede agora que está ali dentro. Beleza? Se eu quiser saber se ele está funcionando, por exemplo, eu posso vir nessa máquina aqui e dar ping no cluster, para ver se ele está ligando com o cluster lá no principal. Está ligando com o cluster. Vou ver na outra máquina aqui se está ligando também. Ping cluster. Pronto. As duas máquinas estão funcionando. Então, toda a rede está funcionando. Beleza? Beleza. E o que está faltando? Instalar o SSH, que é a ferramenta. O SSH é a máquina, é o serviço que permite você acessar ela remotamente. Então, eu vou acessar remotamente os clusters, os nós, através do cluster. Então, eu vou nos nós e vou instalar. O que eu vou instalar? Sudo, vou fazer primeiro nessa. Sudo, aí, apt-get install, e o que eu vou instalar? O Open SSH -server. Eu vou instalar ele a versão servidor, não cliente. Porque ele vai abrir a porta. No master, aqui ele é o cliente, aqui ele é o server. Então, em todos os nós, vou instalar a versão server. Beleza? Eu vou instalando aqui e na outra máquina eu vou aproveitar e fazer a mesma coisa. Sudo apt-get. Caramba. Sudo apt-get install. A mesma coisa que eu fiz nessa daqui. Open SSH -server. Rodou nele também. Então, eu instalei nos dois, ó, nas duas máquinas. Vamos verificar qual é o status dele atual. Sudo system ctl, que é o control. Eu vou ver o controle status. Vou verificar o status do SSH. Tudo bem? Então, vou verificar se o SSH está rodando aqui. Tá ativo, tá vendo aqui rodando? Tá verdinho ali? Tá vendo aqui, ó? Verdinho. Vou fazer a mesma coisa no outro. Sudo system control system ctl e status do SSH. Vamos verificar como é que ele está. Também está ativo, ó.
os dois estão ativos, as duas máquinas estão com SSH funcionando já, ó. Os dois servidores não estão configurados, mas está funcionando. Tudo bem? E para ter confirmar, e se não tivesse, o que eu faria? Eu faria assim, ó, sudo systemctl ctl ou systemctl enable para ativar o SSH. Eu faria isso se não tivesse. Então, se ele não tivesse ativo, eu ativaria. Então, a mesma coisa aqui. Se não tivesse ativo, no caso já está, mas se não tivesse, sudo systemctl, que é o systemctl, enable, para ativar, enable SSH. Quando eu faria isso, se o SSH não tivesse funcionando, ele ia startar. Tudo bem? Mas, como já está, fica a mesma coisa, ó. Ele continua ativo. Deixa eu dar um clear aqui para limpar essa tela que está uma zona. E vou limpar essa tela também. Clear, que está uma bagunça. Joia que eu fiz até aqui? Sim, senhor. O que está faltando agora? Configurar o SSH. Só que já são 10 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar isso na terça-feira. Beleza? Beleza. Então, o que a gente fez então na aula de hoje? A gente configurou a rede e deixou todas as máquinas prontas. Já tem o serviço SSH funcionando em cada uma delas. Estão tudo funcionando, os servidores estão startados. A única coisa que falta, criar a chave e mandar para todas as máquinas, criar a senha para acessar. Então, nós vamos criptografar a conexão de cada uma delas. Eu vou criar uma chave de criptografia e vou enviar essa chave para todas as máquinas. Por que isso? Porque ninguém de fora vai acessar essas máquinas. Para acessar ela, só vai acessar quem tiver a chave. O cara pode digitar a senha que ele quiser, que ele não vai acessar. Então, para acessar, você vai ter que mandar junto um arquivo criptografado. Então, eu vou criar uma senha, vou colocar dentro de um arquivo, vou instalar nas máquinas e vou falar, olha, você só liga se eu mandar esse arquivo criptografado aí para dentro. Como o cara não vai ter esse arquivo, ele não vai conseguir acessar essa máquina de fora. Entenderam? Sim, senhor. Então tá faltando só isso e o cluster tá pronto. Beleza. Beleza? Então a gente fica a terceira parte para terça-feira. Então terça-feira a gente acaba de configurar o sistema. Então o que eu vou fazer na terça então? Gerar essa chave, copiar essa chave em todas as máquinas, compartilhar uma pasta. Então vai ter uma pasta nesse server aqui no cluster que todas as máquinas vão acessar. Por que tem que ser uma pasta compartilhada? Quando um programa está rodando, as configurações ficam tudo ali dentro, para ele saber se uma máquina cair, ele sabe onde parou, porque fica dentro dessa pasta compartilhada. Então a gente vai criar essa pasta compartilhada, publicar na rede e colocar um programinha para rodar em paralelo. Joia? Beleza. Então agora falta pouquinho para a gente acabar de montar o cluster. Pouquinho que eu digo, mais 1 hora e pouco. Joia? Fechou. Fechou? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu voltar agora a minha câmera. Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Ou eu estou explicando maravilhosamente bem. É porque tá tudo gravado. Por isso que o pessoal não fala de dúvida agora. Ah, entendi. As dúvidas volta o vídeo. E ver o que aconteceu. É. Beleza. Então, vou fazer chamada, então. Deixa eu abrir aqui.
começar. Vou adicionar essa aula. 3 aulas. Então vai ser a criação do cluster. Criação. Configurando a rede do cluster, né? Configurando a rede do cluster. E vamos lá. Registros. Bruno. Presente. Caio. Caio. Tá aí? Alguém viu o Caio por aí? Teoricamente ele tá aí. Ah. Ele tava, né? Ele chegou a falar que estava gravando e tal. Deve ter ido no banheiro. Ou não, ele respondeu aqui. Eu. Gabriel. Gabriel. Acho que não veio hoje. Tá faltando bastante. Jennifer. José Cardoso. Eu, presente. Cauê. Eu. Lázaro. Faltou também. Luiz Bellini. Luiz devia estar aí. Matheus. Matheus. Não? Rafael. Eu. Vinícius. Vinícius? Não. Wesley. Presente. Então, beleza. Bem, pessoal, é isso. Aí, na terça-feira, a gente termina esse cluster pondo ele para rodar. Aí vocês vão ver um comparativo de desempenho dele funcionando sem o cluster e depois com o cluster. Ainda vocês vão poder escolher quantas máquinas você quer usar para o cluster. Então, nesse cluster, como a gente é na raça, a gente vai poder falar, olha, eu quero que, se eu tiver 50 máquinas, eu quero falar, olha, eu só quero que rode em 3 máquinas. Você pode alocar quantas máquinas você quer. Entenderam? Sim, senhor. Sim. Então ele é um cluster bem na raça mesmo. Joia? Ô, Renato, essas chaves que você vai copiar, que você tinha falado, você copia o arquivo e só joga dentro da outra máquina ou você vai fazer uma autenticação tipo inferno? Você chama pela rede e faz a autenticação? Vai fazer exatamente igual ao do inferno. Ah, tá, entendi. Eu vou, como a rede está criada, vou criar uma pasta compartilhada, vou criar a chave e copiar a chave em todas as máquinas. Entendi. É o mesmo esquema que você fez no inferno. Que lá você tem, só que o inferno ele não permite você copiar a chave de autenticação e jogar em outra máquina, lá no o arquivo, né? Uhum. Ele faz a autenticação pela rede. Entendi. Ela é bem semelhante àquela lá. Ah, entendi. Entendeu? A ideia é exatamente a mesma. Beleza. Beleza? Então é isso, a gente vai. Então o que vai faltar? Fazer essa autenticação das chaves. Vamos colocar uma ferramenta que é de programação paralela. Aí eu vou criar um código paralelo e mandar executar nas máquinas. Joia? Beleza. Um cálculo de números primos, por exemplo. Um programinha que calcula números primos. Um exemplo, sei lá. Qualquer programinha aí que dê trabalho para rodar, a gente vê quanto tempo demora para rodar em uma máquina e para rodar em 3 máquinas. No caso, em 2, né? Não vai ter 3, vai ser só 2. Por quê? Porque normalmente ele não roda no próprio servidor, ele roda nos nós. O servidor é só para controle. Beleza? Beleza. Então era isso. Um bom final de semana para vocês. Terça-feira, então, nós terminamos isso daqui. Fechou.